Cristo, nossa esperança, o subtema, a esperança na graça do presente. Então, nos dias atuais, nos dias em que vivemos, a nossa esperança está na graça de Deus. Esta graça que vem da parte do Senhor, não somos merecedores dela, mas Ele nos concede com muita alegria em seu coração e certamente nos alcança através desta graça. Se no passado os antigos tiveram que confiar nas profecias que apontavam para Cristo, hoje no presente somos agraciados pelo favor divino de Cristo, que nos deixou uma esperança por meio de seu humilde testemunho, de uma vida debaixo da graça. No tempo presente, nossa esperança na graça de Cristo nos faz prosseguir em plena certeza de fé que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há de nos guiar em direção ao caminho da vitória. Vejamos então o que a esperança na graça de Cristo pode nos proporcionar. Então vamos observar nesta noite o que ganhamos através da graça de Cristo. A palavra graça, sempre é bom reforçar essa ideia, significa favor imerecível. Recebemos um favor de Deus, no qual nós não merecemos. Esse favor vindo de Deus, o que Ele nos proporciona. Então vamos observar nesta noite. Primeiramente, a esperança na graça de Cristo nos proporciona o perdão divino. Não existe coisa mais importante nesta vida do que ter o perdão de Deus. Lembrando que a condição do homem sem Cristo é uma condição de inimigo de Deus. Tudo que nós fizemos na nossa vida antes de conhecer a Cristo foi contra Deus. Até mesmo quando fazíamos coisas boas, estava ali inserido pensamentos e propósitos que não agradavam ao Senhor. Diante do Senhor, até os atos bons daqueles que não servem a Cristo são comparados a um trapo de imundícia. Deus não recebe com alegria, pelo contrário, Ele detesta. Então nossas atitudes, os nossos atos, a nossa vida sempre estará envolta sobre a graça de Deus. Então só recebemos, ou Ele só recebe o nosso favor ou o nosso serviço, se realmente reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E aí sim alcançamos o perdão divino. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 30 a 32. Efésios 4, versículo 30 a 32. Diz assim então a palavra de Deus: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele orienta esta igreja quanto ao compromisso que nós firmamos com Deus através do selo que é o Espírito Santo. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, quando estava para partir daqui da terra, ele disse que enviaria o Consolador, aquele que iria ser o penhor da nossa herança. O penhor é algo que se dá com o propósito de retornar e pegar de volta, como se fosse uma garantia. O Espírito Santo, então, é a garantia de que Cristo voltará para nos levar para junto de si. Este mesmo Espírito também é o selo. O selo, então, traz a ideia de uma garantia que a correspondência chegará ao seu destino. Então, nós temos recebido de Deus esta graça divina
de sermos perdoados dos nossos pecados. Mas de quais são os pecados que somos perdoados? De todos os nossos pecados. Esse perdão divino, ele é perfeito porque alguém pagou o preço por nós. Diante da dívida que tínhamos contra Deus, tudo o que fizéssemos era imperfeito, era incapaz de pagar o preço pela nossa própria vida. Mas Cristo, sendo um ser perfeito, sem pecado, o seu sacrifício se torna completo e assim pagando o preço por todos os nossos pecados e trazendo a nós este perdão divino. O texto aqui então chama a nossa atenção, porque tendo uma vez sido selado por Deus, tendo recebido de Deus a redenção, o perdão sobre os nossos pecados, devemos então nos afastar de quê? De toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim de toda malícia. Então a vida cristã, tendo sido perdoado, deve ser uma vida de constante adoração a Deus, uma vida entregue ao serviço de Deus, uma vida pronta para adorar ao Senhor. Diferentemente do que nós temos visto no mundo, né, quando as pessoas dizem, eu sou de Deus, mas da minha vida eu faço o que eu quero. Deus se importa só com o espírito, o que eu faço com o corpo não importa. Isso está errado, meu irmão. Nós somos completos. Deus não nos quer incompletos. Ele nos quer por inteiro, corpo e alma, entregues ao Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e isso é o reconhecimento do perdão de Deus. Este perdão que nos foi concedido. E ele chama a nossa atenção no final do texto, onde está aí grifado, que devemos então perdoar também as outras pessoas, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Então, o propósito do perdão divino é uma lição de vida que nós devemos então aplicar. Está em constante realização desse pedido de Deus. Assim como Ele nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. Esta direção que Deus nos dá quanto ao perdão, ela é muito importante na prática da fé cristã, porque o cristão, ele passa continuamente por perseguições, por traições, assim como o Cristo enfrentou as lutas e as batalhas deste mundo, nós também enfrentaremos como cristãos. Então precisamos estar prontos a perdoar todo aquele que nos ofende. Certa vez, os discípulos questionaram Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí ele foi a um exagero e disse, 7 vezes, Senhor? Se alguém me ofender, eu devo perdoá-la 7 vezes durante um dia? Jesus então olha para ele e disse, eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. A ideia que Cristo queria passar é, perdoe todas as vezes que for necessário. Perdoe, 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 porque é isso que Deus faz todos os dias conosco. Ou será que você deixou de pecar já? Você já é tão puro, tão santo que não peca mais? Todos nós pecamos e todos os dias Deus nos perdoa. Então entendemos que reconhecer o erro e arrepender-se é o processo, mas o perdão demonstra uma grandeza. Às vezes a gente tem uma dificuldade de perdoar, e quando não perdoamos, nós carregamos mágoa, rancor. E sabe quem é que se fere com isso? Nós mesmos. Toda a vida, por exemplo, se a gente tem uma mágoa de alguém, que fala o nome dessa pessoa, vem logo um sentimento ruim no nosso coração. Então Deus não quer que a gente viva com esse sentimento. Por isso que vale a pena perdoar. Temos recebido esse perdão de Deus. E a comparação que Deus faz na sua palavra é justamente esse. Assim como o Senhor nos perdoou, devemos nós perdoar uns aos outros. E assim estaremos vivendo esta graça, com esta esperança do presente, no qual o Senhor já tem nos perdoado, e receberemos dele então o direito de entrar no céu. Louvado seja Deus por isso. Em segundo lugar, a esperança na graça de Cristo
nos proporciona o novo nascimento. É algo interessante, né? A graça nos trazer o privilégio e a oportunidade de ser uma nova criatura. É interessante porque todo final de ano, veja bem, talvez você tenha feito isso várias vezes. Ano que vem eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar a minha vida. Eu vou entrar no regime, eu vou começar a estudar, ano que vem eu vou mudar de emprego. A gente começa a planejar a vida, mas a vida, o melhor planejamento que nós podemos fazer, um recomeço completo, é nascendo de novo. E como é que pode alguém nascer de novo? Essa era a dúvida de Nicodemos, quando buscou Jesus naquela ocasião. E Jesus então informou a ele que nascer de novo não é nascer da carne, mas nascer do Espírito. É ter uma vida nova, uma visão nova de vida. É viver não para si mesmo, mas viver agora para a glória de Deus. É o que diz lá em João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, então, é o ingresso para o reino. Aquele velho homem, as velhas atitudes, a velha vida deve ser deixada para trás. Deve ser coberta por este mundo, deve ser esquecida. Olha, a gente falou isso hoje pela manhã, né, sobre testemunho. Muitas vezes, a gente observa em algumas denominações, tem a prática dos irmãos virem à frente e dar um testemunho. E algumas dessas vezes, esses testemunhos se tornam testemunhos, porque a pessoa só enfatiza a vida passada, só enfatiza o que ele fazia no passado. E a ênfase que deve ser dada em um testemunho é de como Deus tem mudado a tua vida hoje. Desde que eu conheci Jesus, aquele velho homem não existe mais. Os desejos do passado não existem mais em meu coração. A minha vida agora é uma constante adoração a Deus. Esse é o verdadeiro testemunho. É contar da mudança e transformação que Deus tem feito já em nossa vida. Lamentavelmente, né, observamos esse tipo de comportamento errôneo em alguns grupos. E a gente não deve, então, favorecer ou dar continuidade a essa prática. Pelo contrário, devemos ensinar o correto, o certo, e como devemos, então, testemunhar de Cristo, falando desse novo nascimento, também desta nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas, aquela velha vida, o que ele fazia antes, já passaram. E eis que tudo se fizeram novas. E eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, é essa a visão cristã que nós devemos ter. Essa é a esperança que Cristo nos dá através de sua graça. A esperança de viver já hoje uma nova vida. Se Deus me der tal coisa, eu vou melhorar. Eu vou ser um crente melhor. Se Deus me desse um carro, eu seria um crente melhor. Não, irmão. Você é um crente melhor se você realmente entregar a sua vida a Jesus por completo. Não barganhe com Deus. Não crie estratégias para fazer troca com Deus, que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. As palavras nem saíram da nossa boca e Deus já conhece cada uma delas. Sabe qual é o propósito da nossa vida. Então tenhamos cuidado quando fazemos promessas, quando tentamos barganhar com Deus alguma troca de mudança, devemos realmente reconhecer que sem Cristo estávamos perdidos, estávamos mortos, condenados, e a graça dele me alcançou, e tudo que eu tenho e tudo que eu sou é dele.
Esse é o reconhecimento que devemos ter. E quando formos fiéis no pouco que temos, que Deus tem nos dado, Deus nos colocará em uma situação melhor, uma situação de maior confiança. Mas para isso eu preciso ser fiel no que eu tenho e no que eu sou hoje. Eu sou fiel porque eu creio em Deus. Eu não sou fiel porque eu temo a minha esposa. Se eu for infiel, ela vai me deixar. Eu não sou fiel por isso. Eu sou fiel porque eu temo a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu geralmente, em casamentos, quando vou fazer a celebração, eu peço que os noivos façam um voto com Deus. Porque um voto de um para com o outro, muitas vezes o voto, quando não estamos na presença um do outro, podemos achar que esse voto não tem validade. Ele não está me vendo, eu não estou vendo ele, e aí surge no coração o desejo de quebrar o voto. Se ela não vê o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? E na verdade, o voto tem que ser feito a Deus. Eu faço esse voto a Deus, que é Maria, minha esposa, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Tendo feito esse voto a Deus, eu sei que para onde eu for, Deus estará comigo, estará me vendo. Então não tenho como pensar em algum momento em fazer algo diferente disso, porque Deus estará sempre observando e certamente há de julgar cada atitude. Então a nova criatura é essa que deixa a vida passada lá no passado, não fica remoendo, não fica trazendo de volta. Tem uns crentes que gostam de ouvir uns flashbacks, né? Aquelas músicas, né? Flashback, as músicas antigonas. É tão boa aquelas músicas que não tem decência. Mas irmão, quando você bota uma música daquela, do passado, você vai lembrar de quê? É da sua vida cristã? É do seu testemunho cristão? Não. É do que você fazia quando estava lá no passado, tomando uma naquelas músicas flashback, né? As garotinhas que você abraçava na festa, cheirava o cangote. É disso aí que você vai sentir saudade, vai lembrar. Então, a gente deve deixar isso aí lá no passado. Minha vida nova é nova, tudo é novo. Eu esqueço de tudo que eu passei. Um esquecimento no sentido decidido. Eu decido deixar isso lá no passado. Eu não quero trazer de volta. Nada daquela vida tem valor para mim hoje. O valor da minha vida é minha ligação com Deus, é a minha conexão com Deus. Não tem como eu me conectar com Deus ouvindo flashbacks. Eu vou me conectar com a minha carne. E se eu alimento a minha carne, certamente ela vai ter mais força do que o meu espírito e vai me levar para longe de Deus. Então eu preciso estar sempre conectado com Deus e certamente fazendo aquilo que agrada ao Senhor. João 1,12 é o testemunho dessa nova vida. Nasci de novo, Deus me tornou uma nova criatura e agora eu sou reconhecido e devo ser reconhecido como filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, este novo nascimento, a gente observa aqui que há um processo em que você vai crescendo dia após dia. Primeiro reconhece que você passou, a partir daquele momento do encontro com Deus, do encontro com Cristo, passou a ser uma nova pessoa. O seu eu anterior deve morrer. A velha natureza deve morrer. As velhas práticas devem ser isoladas, esquecidas, abandonadas. E então, a partir daqui, eu viver como um filho de Deus. Para que não só Deus me reconheça como seu filho, mas para que o mundo veja que eu sou um filho de Deus. O Filho de Deus tem atitudes que o Pai teria. O Filho de Deus usa palavras que o Pai usaria. A gente tem uma expressão popular que diz: filho de peixe, peixinho é. Então, se você é filho de Deus, você deve agir como Deus agiria. Agir como Cristo,
que é o nosso exemplo maior de irmandade. Cristo é o unigênito Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos por adoção, é por reconhecimento de paternidade. Deus nos reconhece como filho. Não somos naturalmente filhos de Deus, naturalmente somos criaturas de Deus. Mas Deus então nos recebe e nos torna, é o que o texto diz aí bem claro, né? Deu-lhes o poder de serem feitos. Se é algo que nós nos tornamos, somos feitos, então isso quer dizer que não éramos antes. Não éramos filhos, mas nos tornamos. E quem é que pode se tornar filho de Deus? Somente os que creram no nome do unigênito Filho de Deus. Somente estes têm o privilégio de então receber esse título de Filho de Deus. Então, o novo nascimento me faz ser uma nova pessoa, esquecendo do passado e vivendo o presente como se já estivesse lá no futuro, vivendo ao lado de Deus, proclamando e glorificando o nome do Senhor através da minha vida, das minhas atitudes hoje. Terceiro lugar, a esperança na graça de Cristo nos proporciona libertação do pecado. Libertação do pecado. É interessante, quando Cristo questiona os religiosos de seu tempo sobre eles serem escravos, eles disseram: não, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Vocês são escravos sim, escravos do pecado. O pecado é uma grande prisão. Tem gente que diz assim: eu não sou preso, por exemplo, à bebida alcoólica, né? Eu bebo por esporte. Eu quero ver ele se aguentar, estando numa festa, todo mundo bebendo, o pessoal enchendo o copo lá na frente dele, ele tomar só um copo de cerveja. Duvido ele ser forte ao ponto de conseguir estar numa festa, todo mundo bebendo, ele conseguir beber só um copo. Não consegue, porque ele é escravo do pecado. O pecado domina ele. Ele acha que pode, ele acha que tem liberdade, mas não tem. Completamente aprisionado. Então vejamos do que a graça de Deus nos liberta. Primeiramente, ela nos liberta do poder do pecado. Que poder é esse? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira libertação que a graça de Deus nos dá é do poder que esse pecado tinha em nossa vida. Que poder é este? O poder de nos levar à morte. Primeiramente, uma morte espiritual, porque ele nos separa de Deus. O pecado, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Segundo, a morte física, que muitas vezes quando entregues ao pecado, a gente tem a vida abreviada, quer dizer, morremos antes do tempo, porque buscamos tanto mal para a vida, que o resultado da nossa vida é retirada antes do tempo. Em terceiro lugar, a morte eterna, que é a separação eterna de Deus, mais conhecido como o inferno, o local onde será lançado todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados. Então, o poder da graça nos traz liberdade do poder do pecado. O poder do pecado não prevalece diante do poder da graça. Então, esse poder é muito maior, porque ele vem do Senhor. Nós também somos livres da culpa do pecado. 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor, com todos os seus santos. Então, a isenção de culpa. Eu lembro muito quando fala de isenção, de impostos, né?
Eu tinha um carrinho antigo, uma Paraty. E aí eu recebi o documento, e no documento tinha lá, isento de IPVA, isento também do emplacamento. O carro era velho, irmão. Era 78 o ano do meu carro. Foi o primeiro carro que eu comprei. Era mais velho que eu. Eu sou 79, ele era de 78. Mas eu fiquei tão feliz quando eu vi que aquele carro era isento, eu não pagava imposto. Ô felicidade, né? Agora imagina, irmão, uma dívida que nós temos, a dívida de um imposto que a gente paga, já estamos tão acostumados que a gente nem sente, né? Mas a dívida que nós temos contra Deus, essa é uma dívida grande. Porque é uma dívida na qual, dedicando toda a nossa vida a Deus, ainda não seria suficiente para pagá-la. Se a gente passasse a vida todinha fazendo só o que Deus quer, ainda não era suficiente para pagar. Então, veja o tamanho que é a nossa dívida, na qual Deus precisou enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. É por isso que estamos livres da culpa, porque toda a culpa recaiu sobre Jesus. Ele pagou o preço por nós. Agora estamos isentos de culpa. Mas lembram só um detalhe: por ser isento de culpa, não se lance de novo no pecado. Não, Deus já pagou, então vamos lá, vamos cair na gandaia. Não, irmão. Tem uma tia que ela tinha o costume de, quando chegava o carnaval, ela ia pular carnaval. E um dia eu não era crente, fui pular um carnaval. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi, minha tia, crente, pulando carnaval. Eu me assustei. Tia, o que é que a senhora está fazendo aqui? A senhora não é crente? Eu disse, meu filho, eu pedi uma licença a Deus para vir pular um carnaval. Amanhã eu estou de volta na igreja pedindo perdão a Deus. Não é atitude cristã. O cristão sabe do grande mal que o pecado causa na nossa vida. E ele não quer isso de volta. Imagine você ter uma enfermidade e ser curado dessa enfermidade, aí você faz de tudo para pegar essa enfermidade de novo. Alguém aqui já teve, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa doença de criança, né? Aquelas que criam umas bolinhas no rosto. Catapora. Todo mundo aqui teve catapora? É uma doença terrível, é ruim. Coça, queima, arde. Graças a Deus que a gente só tem uma vez na vida, né? O Davi foi felizardo. Ele teve com 2 meses de nascido. A Dara pegou catapora. A bichinha pegou do fio de cabelo até o dedo do pé. Era terrível. Olhava para a bichinha, só era ferida. Chega a fedir a ferida. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus. Aí o meu menino tinha acabado de nascer, estava com 2 meses. Pegou uns 3 ou 4 pontinhos assim. Graças a Deus, foi um felizardo. Agora a pergunta, quem já teve, se quer ter de novo? Deus me livre, irmão. Aquilo pega debaixo da axila, pega debaixo do pescoço, onde encosta, queima, estoura. Ai, horrível. É interessante que uma enfermidade você não quer de volta, né? Mas voltar ao pecado, as práticas do pecado, tem muitos que ficam experimentando. Eu só tentar aqui, só testar, só para ver se dá certo. Irmão, não brinque com o pecado. O pecado é destrutivo. Tendo uma vez reconhecido a graça de Deus e recebido esta graça, seja livre, não se escravize mais, não volte à prática do pecado. Seja livre, como assim Deus quer que sejamos, isento de culpa, porque Ele pagou o preço por nós. E por fim, livres da condenação do pecado. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes seremos acusados. A gente, vez por outra, pode escapulir, né? Pode soltar uma palavra ou um palavrão e alguém observar, diz, que é isso, irmão? Então, meu irmão, me perdoe. Naquele momento, você reconhece o seu erro. O cristão genuíno e verdadeiro, irmão, eu vou dizer, ele pode até cometer um pecado, mas automaticamente, por conta do Espírito Santo que habita nele, faz com que ele reconheça o erro e peça perdão a Deus naquele instante. É assim que acontece. Quando cometemos um mal,
quando temos um pensamento negativo, quando agimos de forma incorreta, o Espírito Santo fala ao nosso espírito e imediatamente o cristão reconhece o seu erro. Por esse motivo, é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque mesmo errando, ele reconhece o seu erro, se arrepende e volta-se para Deus. Então essa é a atitude correta, coerente de um cristão. E entender também que esse texto está relacionado ao nosso futuro ao lado de Deus. No dia do julgamento final, quando chegarmos diante de Deus, não haverá condenação para nós. A Bíblia fala que há 2 livros lá no céu. O livro da vida e o livro das obras. Quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai abrir o livro da vida. E lá vai estar escrito o seu nome, se você realmente reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está lá escrito o seu nome nesse livro. Isso te dá o direito de entrar no céu. E vai abrir-se um outro livro, chamado Livro das Obras, sobre tudo o que você fez em nome de Cristo, para que então você receba o galardão, o prêmio daquilo que Deus tem preparado para os seus servos. Então a nossa vida diante de Deus será colocada em observação, em apontamento, e Ele vai dizer cada coisa que você fez e o que você vai receber por cada esforço, sacrifício, empenho, dedicação diante da obra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Entender que lá no céu, se alguém não recebeu a Cristo, chegando não vai ter entrada, porque o nome não está no livro da vida. Se abrir os livros das obras, todas as suas obras não agradam a Deus, não chegam diante do trono de Deus. Isso quer dizer que não vai ter lá obras de gratidão ao Senhor. Logo, ele não tem o que oferecer a Deus, nem tem o que receber de Deus. Porque ele vai receber justamente aquilo que ele plantou neste mundo. Uma vida longe de Deus, o resultado, uma eternidade longe de Deus. E por último, a esperança na graça de Cristo nos proporciona santificação gradual. Falei última, né? A penúltima. Santificação gradual. 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo escreve à igreja de Corinto, lembrando aqueles irmãos, o grande benefício recebido pela graça, que é a santificação. Essa expressão, irmãos, santificação, traz a ideia, né, a santidade traz a ideia de separação. Então, algo santo é algo separado para Deus. É algo que está exclusivo ali, foi feito e está ali separado para o uso exclusivo de Deus. Então, o chamado que Paulo faz aos irmãos de Corinto é justamente para eles viverem uma vida separada para Deus. Não viver mais para o mundo, não viver mais para satisfazer a sua própria carne. Pelo contrário, a nossa vida, uma vez tendo alcançado a graça de Deus, deve ser dedicada a este Senhor. Vivemos e adoramos somente a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então nós temos um chamado a ser santo, um chamado a ser separado, a ser usado exclusivamente pelo Senhor. 1 Pedro 1,15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, assim como Deus é santo, Ele espera que nós também sejamos santos. E qual o padrão de santidade que Deus espera encontrar em nós? É o padrão do seu Filho, o padrão de Cristo. Esse é o padrão de santidade.
Eu tinha um amigo, um irmão em Cristo. Ele aceitou a Jesus no mesmo dia que... Não, ele foi batizado no mesmo dia que eu. O nome dele era João Batista. Esse irmão, ele pensou em tirar a própria vida, no desespero, né? Ele pensou em tirar a própria vida. Ele pensou em amarrar uma corda no pescoço e se lançar num poço. Só que o poço tinha 6 metros e ele pegou uma corda de 12. Aí não é possível, né? Alguém se enforcar pulando num poço de 6 metros com uma corda de 12, né? Se machucou todinho, se quebrou todinho. Mas aí foi naquele lugar, no fundo de um poço, que ele olhou para cima e viu uma luz. E essa luz era Jesus. No outro dia, era domingo, ele foi à igreja, todo enfaixado, e recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Naquele mesmo dia, a mulher dele fez um escândalo na igreja. Quando ele se levantou para ir à frente, a esposa começou a gritar: é mentira dele, ele está bêbado, isso aí não faz isso não, ele não aceite não, pastor, esse homem aí está mentindo. Irmão, aquele homem foi um testemunho fiel, de santidade, de mudança. Vocês acreditam que aquele homem começou a ir à igreja, e a igreja só tinha 3 programações na semana. Era uma programação da quarta-feira, uma programação no sábado e programação domingo. Mas ele ia para a igreja todos os dias e ficava na porta da igreja, entregando folheto para quem passava. Quem passava, ele entregava folheto. E ele fez isso por muitos anos, até que a igreja foi abrindo outras programações e fazendo culto nos lados. Ele começou então a participar dessas programações, mas era um homem que buscou essa santidade, buscou ter a vida consagrada a Deus. Ele dizia, a gente perguntava: por que você vem para a igreja todos os dias? Irmão, se eu não vier para a igreja todos os dias, eu tenho medo de me dar vontade de voltar para o bar, de ir para a roda dos amigos, só contando coisas erradas e ruins. Por isso que eu vou para a igreja. Lá pelo menos eu estou ali, mesmo não estando aberta à igreja, eu estou ligado em Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Isso, irmãos, é santidade, isso é santificação, é você buscar a presença de Deus, mesmo quando todos estão dizendo que não vai dar certo, você não vai conseguir, isso é impossível, mas você realmente está decidido a ser parecido com Cristo, a fazer o que é certo, a tomar as decisões certas. Por isso, como é santo o nosso Deus, devemos também ser santos igual a Ele. E 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é a nossa separação do mundo. A vontade de Deus é que nós não demos mais lugar ao mundo. Pelo contrário, possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Então, lamentavelmente, é o que nós temos visto em algumas pessoas, que se dizem cristãs, é dizer que não tem problema. Eu posso ser cristão e estar no mundo, fazer as coisas que o mundo faz. Deus não se importa com isso. Deus vai salvar a minha alma, mas para que a alma seja salva, o meu corpo deve ser dedicado e oferecido a Deus. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer que nós dediquemos o nosso corpo a Ele, não só o espírito. E agora sim, finalizando, a esperança na graça de Cristo nos proporciona a salvação da alma. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, a condenação do homem vem por ele não crer, ele não acreditar, ele não confessar o nome de Cristo. Sendo assim, ele já está condenado, porque já vive longe do Senhor.
Mas todo aquele que crê, ele passará por um processo de purificação, certamente um ingresso à igreja, que é o batismo, e então ele já está salvo. A salvação é imediata. No ato da nossa fé, no ato da nossa crença, no ato que confessamos o nome de Cristo e a partir daí vivemos para esse Cristo, essa salvação é confirmada em nossos corações. E Romanos 10, verso 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A nossa salvação, irmãos, é pura graça. Não é eu levantei a minha mão para ser salvo. Não. Você levantou a sua mão reconhecendo a salvação dada por Deus. Então, quando eu levanto a minha mão, quando eu tomo essa atitude, na verdade, Deus já trabalhou na minha vida. O Espírito Santo de Deus já me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que sou um pecador, eu sei que sou condenado ao inferno, eu sei que eu não me livrarei dessa condenação se não for através de Cristo Jesus. Então, esse reconhecimento é que faz você tomar uma atitude de seguir a Cristo. Eu quero Jesus, porque eu reconheço o que Ele já fez na minha vida, eu reconheço que Ele já deu a vida por mim. Então, esse reconhecimento, ele parte daquilo que Deus já fez por nós. Então, Deus molda o nosso coração, Deus muda as nossas atitudes, Deus nos faz reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E aí sim, entregamos a nossa vida por reconhecimento do que Ele já fez por nós. Sendo assim, o texto em Romanos nos chama a atenção sobre a confissão de fé. O quanto ela é importante no sentido de que é um reconhecimento daquilo que Deus já fez por nós. E ele diz que ela é necessária, se com a boca confessares a Jesus e com o coração aqui traz a ideia de entendimento, de profundidade, se com o coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nossa salvação vem através do reconhecimento e da confissão. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, e eu confesso isso diante dos homens. Então o crente 007 não dá certo, né? Não funciona. Não, eu sou crente, mas não diga para ninguém não, pastor. Olha, ninguém pode saber que eu sou crente. O crente tem que dizer, o crente tem que anunciar. O mundo tem que ver que eu sou um cristão, eu sou uma pessoa diferente. E essa vivência, esta fé, essa demonstração de fé é a sua confissão. Já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa chegar na igreja, passar alguns meses, eu convidar para fazer um estudo bíblico, para preparar para o batismo, e a confissão de fé dele foi no ato do batismo. Porque no ato do batismo há uma pergunta: você crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? E a resposta da pessoa é: eu creio. Pronto, uma confissão pública. Ela está acabando de confessar diante dos homens que acredita em Jesus como Senhor e Salvador. Sendo assim, ele pode passar pelo batismo e ingressar na igreja como membro, estando dentro dos critérios que a igreja exige também, né? Então, essa confissão, ela se faz com a boca, mas ela se faz também através da vivência, a demonstração da mudança. Então, é reconhecível aquele que tem entregue a sua vida a Jesus. As mudanças serão visíveis. A árvore dará frutos, e frutos que honram e glorificam a Deus, porque ela agora está inserida em Cristo. Ela não fazia parte de Cristo, mas estando inserida em Cristo, ela frutificará, e esses frutos trarão honras e glórias ao Senhor. Concluindo então, a esperança na graça de Cristo nos proporciona muitos benefícios, como nós acabamos de ver. Apontamos 5, mas certamente muitos outros benefícios esta graça nos concede. Sejam eles imediatos ou eternos, os benefícios.
sejam imediatos ou eternos. Então, fortaleçamos esta esperança. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, a nossa força vem da graça de Deus. Então, estejamos cada dia mais envoltos nesta graça. 2 Timóteo 2:1. Pois esta é a esperança que nos traz vida eterna. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é possível alguém agradar a Deus somente por obras. Nós precisamos estar salvos para então agradar a Deus através de nossas obras. Não tem como ir para o céu somente por obras. É necessária a graça de Deus ser alcançada por nós e assim vivermos nesta graça, para que então as nossas obras glorifiquem a Deus, nosso Pai que está no céu, e de lá do céu Ele derrame a sua bênção sobre nós e tenhamos o prazer, o privilégio de poder passar a eternidade ao seu lado. Meus amados irmãos e amigos, que esta palavra de esperança seja guardada em teu coração. Se você ainda tem alguma dúvida de que a melhor esperança é aquela que é aguardada em Cristo, não tenha mais essa dúvida. Confie no Senhor. Ele sim é a melhor esperança desta vida. Em Cristo nós temos segurança e garantia, porque Ele já pagou o preço adiantado. Ele já pagou antes de receber. Ele já nos comprou com o seu sangue. E assim nós somos devedores dele. E por gratidão, devemos então entregar a vida e confiar neste Senhor, entregando a nossa vida ao seu serviço, à sua obra, para proclamar o seu santo nome por onde formos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de proclamar o teu evangelho, esse evangelho da graça, este evangelho, ó Pai, que nos alcançou e por meio dele reconhecemos o teu favor, reconhecemos, ó Pai, o sacrifício remidor de Jesus Cristo e por meio desse sacrifício, ó Pai, reconhecemos também esse favor divino e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de saber se alguém nesta noite, ouvindo esta palavra, entende que você precisa também confiar e ter essa esperança em Deus, e você gostaria nesta noite de entregar sua vida a Jesus. Alguém nesta noite gostaria de entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão e eu estarei orando por você. Alguém essa noite? Amém. Louvado seja Deus. Mais algum gostaria de entregar a vida a Jesus? Temos um irmão hoje que confessou o nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra esclarecedora, vinda da Tua parte, que nos faz refletir, Senhor, o quanto precisamos de Ti, o quanto a Tua graça nos beneficia, nos abençoa, e sem ela, ó Pai, estamos perdidos, condenados, completamente, ó Pai, aprisionados no pecado. Mas louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós, estendendo a Tua graça, e nesta noite, mais uma vez, confirmando o Teu poder em resgatar mais uma alma ao Teu trono, ao Teu reino, e pedimos, ó Pai, pela vida do seu Luiz, ó Pai, o irmão Luiz agora, que já tem alguns meses conosco, mas nesta noite faz a sua confissão de fé. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a sua fé, dê a ele entendimento, clareie diante dele, ó Pai, ilumina os seus passos, para que ele possa, Senhor, realmente ter uma vida devotada ao Senhor. Tudo que ele fizer daqui por diante, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa-lhe todos os pecados e o ajuda, Senhor, a andar em direção à Tua presença, a cumprir, Senhor, com o Teu chamado na sua vida.
louvamos o teu nome agradecidos. Te pedimos também, Senhor, por cada um aqui presente, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o teu povo, hoje e para todo sempre. Nos dá uma boa semana, Senhor, diante da tua presença e nos leve em paz para os nossos lares. Assim nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.